Muito bem, então. Agora que nós criamos aqui o nosso subdomínio, né, que é esse subdomínio que eu já mostrei para vocês aqui, nós vamos agora iniciar a parte de gerenciamento, né? Em outras palavras, nós vamos preparar o nosso servidor para que ele receba o nosso projeto. Então você, né, quem não está nessa página, basta vir aqui em hospedagem todas as contas, que ele vai abrir para a gente essa página, fazer um clique nesse maisinho aqui para expandir as opções, e aí nós vamos aqui dentro gerenciar o nosso servidor. Então faz um clique aqui em gerenciar. Geralmente em alguns outros servidores é o painel de controle, tem alguns outros nomes. Aqui colocaram como gerenciar. Então veja que nós temos uma série de opções que nós podemos gerenciar. Então o que nós queremos fazer inicialmente é subir o nosso projeto para o nosso servidor, né? Então dentro aqui de arquivos eu tenho essa opção aqui, ó, gerenciador de arquivos 2, que nós vamos utilizá-la para subir. Isso aqui é um FTP, um serviço de FTP embutido dentro do nosso provedor. Então a gente consegue gerenciar ele totalmente através de uma aplicação web. Se você quiser usar um outro servidor de FTP, um outro cliente FTP, por exemplo, FileZilla, aí você pode fazer os dados de configuração do teu FTP, estão todos disponíveis aqui. Depois que nós subirmos os arquivos, a nossa próxima etapa vai ser criarmos o banco de dados, que é o nosso MySQL, e depois utilizar a ferramenta PHP mais admin para poder criarmos as nossas tabelas dentro desse banco. Então vamos aqui começar com o nosso gerenciador de arquivos. Vou fazer um clique nele. Ele vai abrir para a gente uma interface, e dentro dessa interface, que já está aberta aqui, nós podemos subir arquivos. Nós podemos enviar, transferir arquivos do nosso computador para o servidor. Então veja que ele já colocou aqui uma primeira observação, né? Não suba arquivos aqui, ó. Não é nesse local que nós temos que subir nossos arquivos. Os nossos arquivos no servidor web têm que ficar dentro do public HTML. Então vamos fazer um clique aqui no public HTML. Ele vai abrir a pasta do public HTML e agora aqui dentro nós vamos subir os nossos arquivos, né? Vamos fazer um upload dos arquivos que nós queremos colocar aqui, né? Ou seja, disponibilizar o nosso sistema. Então você vai fazer um clique aqui em upload e ele vai abrir essa interface. Então veja aqui, nós podemos subir vários arquivos um a um, ou nós podemos subir os arquivos no formato zip. E aí o nosso servidor vai descompactar esse arquivo. Então olha só que legal, a gente vem aqui, seleciona aqui o browser. Então muito bem, estamos aqui no nosso sistema de arquivos, vamos encontrar os arquivos, né? Aqui no meu caso, eles estão dentro dessas pastas. Então tem aqui o meu arquivo. Entro aqui dentro, eu vou criar um zip de todos os arquivos que estão aqui, dentro da pasta C1, que no caso eu já criei. Vou selecionar esse zip e vou dar um open. Então veja, está aqui o meu arquivo selecionado, não quero selecionar mais nenhum. E agora eu vou mandar ele fazer o procedimento. Então é aqui que eu vou submeter esse arquivo que eu acabei de selecionar. Está aqui meu arquivo zip, selecionado, vamos mandar subir o arquivo. Nesse momento ele está fazendo aqui o upload. Beleza, lá, ele subiu o meu arquivo, processou meu arquivo, ó, ok? Então ele descompactou todos os meus arquivos dentro do diretório. Feito isso, pessoal, a gente pode fazer um teste aqui, ó. Vamos vir aqui e vamos mandar ele renderizar. Olha só para vocês verem, nosso sistema está no ar, né? Ele está funcional? Não. O que está faltando nele agora? Está faltando a gente trabalhar na parte do banco de dados, que é o nosso próximo vídeo, ok? Então conseguimos colocar ele no ar, agora vamos deixar o banco de dados dele funcional. Se a gente tentar fazer qualquer operação aqui dentro, ele vai dar erro porque nós não temos acesso ao banco de dados no servidor. Muito bem, pessoal. Continuando aqui o nosso procedimento de deixar disponível o nosso sistema, eu acessei aqui o MySQL Workbench, porque nós já temos aqui o nosso banco SCE criado, já temos as tabelas, já temos algumas informações que nós cadastramos previamente, e eu quero subir, né, eu quero replicar esse banco dentro do meu servidor. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou clicar aqui nessa opçãozinha de Manage, gerenciamento,
E aí eu vou fazer um Data Export. Então vou fazer um clique aqui no Data Export. Veja que ele abriu todos os bancos que eu tenho aqui, todos os bancos que eu tenho no meu servidor. Eu vou escolher o nosso banco, que é o SCE. Veja que assim que eu escolho ele, ele já traz aqui as 3 tabelas. E aí eu vou querer que ele faça o quê? Eu vou querer que ele exporte esse banco para mim num formato SQL. Eu vou querer fazer um dump do meu banco de dados, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui o desktop, por exemplo, para ficar mais fácil de encontrar esse dump depois. Eu vou falar que ele é um dump da tabela SCE, que foi feita no ano de 2016, no mês 11, na data 6, às 15 horas e 50 minutos. Isso aqui é um padrão que eu gosto de utilizar porque facilita bastante. Às vezes você vai gerando vários dumps e aí você sabe exatamente qual a última versão que você gerou. Então tá aqui o desktop, botãozinho salvar, selecionei ele. Eu vou querer que ele inclua para mim os creates, né, para ele poder criar a tabela. Veja que no nosso banco, lá no servidor, não tem nada criado ainda, né? Ele não tem absolutamente nada. A gente não tem trigger nenhum, não tem nenhum story procedure implementada, mas se você quiser também, você pode marcar essas duas opções. E aqui, muito importante, eu vou querer que ele faça o dump da estrutura e dos dados, certo? Eu quero começar um banco novo agora, estou começando agora, coloquei meu sistema em produção. Aí você vem aqui e coloca só a estrutura, né? Ou seja, ele vai criar todos os creates para você, só que ele não vai fazer os inserts dos dados que você tem disponível. No nosso caso aqui eu quero tudo, dump da estrutura e os dados. Basta agora eu dar um Start Export aqui. Então veja, o nosso banco é pequenininho, ele já finalizou, né? O arquivo que ele gerou está lá no desktop. Então se a gente vir aqui no nosso desktop, nós temos aqui o nosso DB, aqui ó, criado, né, às 15h50. Se você der uma olhadinha nele, você vai ver que ele é um SQL, né? Então aqui ó, ele é um SQL, então ele tem os nossos creates table, ele tem aqui os drops existir, ou seja, se você executar esse script num banco de produção, você mata o banco de produção e restaura esse daqui. Muita atenção nisso aí quando você estiver em desenvolvimento. Tá ok? Então aqui nosso banco já tá certo, tá ok, né? Agora nós vamos lá no nosso servidor trabalharmos nele. Então aqui nós já tínhamos subido nossos arquivos, aqui não temos mais nada para fazermos, né? Os arquivos já foram enviados, né? Podemos voltar aqui tranquilamente, né? Não temos mais nenhuma opção aqui. Vem aqui no dashboard, pode fechar isso aqui, aliás, né? Voltamos aqui no dashboard, nós acabamos de fazer anteriormente essa etapa, que foi subir os nossos arquivos, e agora nós vamos fazer essa etapa, que é criarmos o nosso banco de dados e depois rodarmos o SQL que nós acabamos de exportar. Então vamos lá, vamos criar o primeiro banco de dados. Vamos fazer um clique aqui em banco de dados do MySQL, né? E aí, pessoal, aqui é muito importante, ó. Veja bem, o nosso servidor, ele já dá essa inicial para a gente aqui, ó. Então, o nome do nosso banco de dados vai ser isso daqui concatenado com o nosso nome, por exemplo, SCE. O nome do nosso usuário vai ser isso daqui concatenado com o que a gente inserir aqui, ó, que é o nosso SCE. A nossa senha, você vai colocar uma senha que você achar interessante aí, né? Anota essa senha porque nós vamos precisar utilizá-la dentro do nosso Conecta. E aí, vamos copiar isso daqui, ó. Vamos fazer um copy nisso daqui. Dá um copy. A gente vem aqui no nosso Sublime, no caso, aqui no editor de texto qualquer, e vamos colar isso daqui, ó. Então, isso daqui é o nosso nome do banco. E aqui embaixo nós vamos ter o nosso usuário do banco. Vou manter essas informações aqui, porque em breve nós vamos precisar dessas informações, ok? Então tá aqui dentro. Assim que você
fizeram um clique aqui no criar, ele vai criar esse banco de dados para nossa aplicação. Aqui tem todas as informações que nós precisamos, ó. Nome do banco, usuário do banco, isso daqui nós vamos precisar. Essa informação aqui e vamos guardá-la aqui dentro do nosso Sublime. Vocês já devem estar entendendo para que eu estou pegando essas informações aqui, né? Lembra lá do nosso Conecta? Então, no nosso Conecta a gente vai ter que alterar esses dados. Tudo certo? Criado o nosso banco, está certinho aqui dentro. Bom, vamos agora usar o nosso banco. Então, acessem aqui o PHP MyAdmin. E aí, dentro do PHP MyAdmin, a gente vai poder criar as nossas tabelas e inserir os nossos dados. Então, aqui, ó, fiz um clique no PHP MyAdmin, ele falou para mim que eu tenho esse banco de dados criado e eu quero entrar no PHP MyAdmin. Vocês vão ver que o PHP MyAdmin ele é um sistema muito legal para você poder administrar os bancos de dados usando um navegador. Então, em vez de você instalar o Workbench, vamos supor que você esteja numa situação que você não tem o Workbench, você pode utilizar o PHP MyAdmin. O que eu vou fazer? Ele carregou agora o PHP MyAdmin. Aqui ele está falando em qual banco que nós estamos. Foi o banco que nós acabamos de criar. Ele acabou de falar que nós não temos nenhuma tabela. E aí ele nos deu a opção de criarmos as tabelas manualmente ou de fazermos aqui um SQL ou um import. Né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um import. Eu vou importar aquele arquivo que nós acabamos de fazer o export dele. O único detalhe, pessoal, é o seguinte. Ó. Eu vou abrir o nosso arquivo de novo. Eu vou abri-lo aqui no... Né? Ele está aqui no desktop. Então está aqui a nossa versão. Né? Vou abrir ele. O que a gente tem que mudar? Aqui ele está mandando criar um banco que é o SCE. Mas o nosso banco não chama SCE mais. O nosso banco, né, ele chama UR2597. No caso, o meu banco chama isso. O de vocês vai ter outro nome. Então, fiz um copy no nome do banco de dados. Vim aqui, aonde tiver esse SCE, eu vou colar. Certo? Então, tá aqui, ó. Tem mais algum lugar que nós temos que alterar? Não. É só ali que a gente usa ele. O resto é tudo tabela. As tabelas têm que ficar com esse nome mesmo. Bom, feito isso aqui, vou vir aqui, vou salvar. Então agora eu já tenho o meu SQL prontinho para poder executar. Basta eu fazer o quê? Basta eu vir aqui, selecionar o meu arquivo. Então vou fazer um browser aqui no PHP MyAdmin. Vou vir aqui no desktop, eu tô com ele aqui, ó. Marquei ele, depois que eu alterei o nome do banco, é claro, né? Vou fazer um open. Ele carregou aqui para mim. O que eu vou fazer? Um go. Quando eu terminar de executar esse go, né, tá pedindo para a gente ser paciente ali, mas no nosso caso ele vai ser bem rápido. Ele vai criar para a gente o nosso arquivo. Fiz um atualizar nele aqui. Veja só, temos aqui agora, né, o nosso banco de dados com as 3 tabelas que nós utilizávamos. Se eu quiser ver as categorias que eu tenho cadastrado, basta fazer um clique ali dentro e ele vai mostrar para a gente as categorias. Correto, pessoal? Muito bom. E agora? Bom, agora que nós alteramos o nosso banco de dados, eu preciso fazer o quê? Lembra lá da nossa classe Connection? Né? Para que? Vocês lembram que eu comentei que era necessário, era interessante criar uma classe de conexão separada, porque senão todo arquivo você precisaria trocar a conexão? Agora nós precisamos trocar a nossa conexão, pessoal. Então, se eu vim aqui na minha hospedagem, selecionar aqui o meu servidor e acessar aqui os meus arquivos, meu gerenciador de arquivos, né, a gente vai ter acesso aonde os nossos arquivos estão. Né? Muito bem, se eu entrar dentro do público HTML, temos aqui as pastas igualzinho aparece para a gente no nosso projeto. Né? Dentro do nosso controlador, nós temos a pastinha chamada Conecta. Vamos abrir o Conecta, melhor dizendo, vamos editar o Conecta.
E aqui dentro do nosso conecta, esse não é mais o host. Quem é o host? O host agora para a gente é esse daqui, ó. Esse é o nosso host. Vamos colocá-lo aqui. Ctrl V. O nosso usuário não é mais esse usuário. O nosso usuário agora passou a ser esse usuário. Percebem agora o porquê de criar as informações separadas? A nossa password não é mais essa. A nossa password é a password que nós definimos. Correto? É aquela password que você definiu. E por fim, pessoal, o nome do nosso database não é mais SCE. O nome do nosso banco é esse daqui, ó. Vamos dar um Ctrl C, vamos dar um Ctrl V. Muito bem, feito isso, vem aqui, clicou, salvou. Ok? Depois que você salvar, basta clicar na setinha para voltar à página anterior. E agora, pessoal, nós vamos retornar, fazendo um clique aqui no nosso up, e vamos fazer uma pequena alteração necessária dentro do nosso cabeçalho. Então vamos dar um edit aqui no nosso cabeçalho, ó. Bem importante fazer isso aqui, depois eu vou explicar para vocês em aula o que significa isso. Vamos fazer um edit aqui no nosso cabeçalho e vamos incluir aqui dentro do nosso cabeçalho esse código que está destacado para vocês aqui. O que esse código vai fazer? Esse código vai impedir que seja exibido na tela mensagens de notícia, de aviso, de alguma função que está depreciada. Né? Porque no nosso localhost, quando nós estamos programando na nossa máquina, a gente tem a permissão aí de mudar o php.ini. Já no nosso Hostinger, a gente não tem acesso a esse arquivo. Então nós temos aqui que fazer via programação, né, para impedir que na hora que o usuário acesse o teu sistema, ele fique lá dando alguma notícia, fica dando alguma mensagem de aviso, ou alguma API que está ficando depreciada, enfim, para não deixar a sua aplicação ficar aí poluída visualmente. Então, isso aqui é uma parte muito importante, vocês vão fazer. Feito isso, salvou. Feito isso, voltou. Ok. Depois que nós tivermos feito todas essas etapas, né, o nosso sistema está disponível. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meu navegador e digitar aquele endereço que nós criamos inicialmente. Então tá aqui, ó. Se eu fizer um atualizar, o que vai acontecer? Ele vai carregar o meu sistema. Se eu tentar vir aqui e acessar alguma funcionalidade dele, ele fala que eu não tenho acesso. Se eu vir aqui e inserir a minha senha e logar, loguei, o que eu vou fazer agora? Bom, agora eu posso utilizar o meu sistema. Posso vir aqui, por exemplo, e ver quais são os produtos que eu tenho cadastrado. Tá aí. Certo? Posso vir aqui dentro e mandar adicionar um produto. Tá aqui as opções que eu tenho cadastradas. Então, acabamos de colocar o nosso sistema disponível na web. Certo, pessoal? É isso aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente resolve na sala. Mas eu sugiro que vocês tentem fazer esse procedimento, até mesmo que vocês comecem a ficar um pouquinho mais familiarizados, né, no que é utilizar um servidor, uma hospedagem, porque futuramente vocês podem ver-se diante de um desafio desse. Então, até a próxima. Abraço.